Graça e paz, irmãos. Boa noite. Primeiro eu quero agradecer ao Renato e dizer que é um motivo de muita alegria estarmos aqui com cada um de vocês. Primeiro porque nós estamos nesse domingo glorificando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em liberdade, enquanto centenas, milhares de nossos irmãos espraiados nesse mundão de nosso Deus têm nesse exato momento sofrido perseguições. Igrejas sendo queimadas, vidas sendo ceifadas, e nós aqui em liberdade. Então, esse é um motivo de muita alegria. Podemos exercitar a nossa fé em Cristo Jesus dessa maneira livre que nós podemos fazer no nosso país. Quero, antes de mais nada, saudar aqueles que estão voltando de férias. Sei que o mês de janeiro é um mês especial. Espero que todos estejam aí com as baterias recarregadas. Se bem que para os papais e mamães, nessa época é meio difícil, mas imaginamos que estejam, porque a alegria de partilhar junto de um filho não tem prazer comparado. Então, nosso bem-vindo, estejamos aí nesse ano de 2015 e que menos de nós e mais de Jesus neste ano. Essa é a vontade e o desejo do nosso coração. Também não poderia deixar de agradecer essa introdução que o Renato fez, e em nome dele quero saudar todos os presbíteros, a nossa liderança, que tão carinhosamente nos acolheu aqui ao longo desses 2 anos, quando o Senhor nos trouxe até aqui, a maneira como fomos acolhidos desde a porta ali, os nossos amados na integração, Ferreira e a Neide, a gente deixa aqui um abraço para cada um deles no nome desse casal, o Eduardo, a Mauri, que de uma maneira espetacular tem dividido um pouco desse trabalho junto ao JB, e a cada um de vocês, pelo carinho, por aquilo que a gente tem feito. Bem, hoje nós estamos incumbidos de trazer a segunda mensagem dessa série importantíssima, que fala um pouco acerca de um item essencial na nossa caminhada. Diríamos que o combustível para que eu e você pudéssemos estar aqui, fé. E se eu perguntar aqui para cada um de vocês o conceito de fé, nós teremos vários. Comumente a gente ouve aí nas ruas, principalmente quando temos um clássico, e aqui a gente brinca sempre com o Ferreira, Corinthians e Palmeiras, e ali a gente exerce a fé. Será que isso é fé? Espera aí, então se quem ganhou tem mais fé, tem menos fé? Então comumente a gente ouve essas definições de fé. E ao longo dessas séries, a gente vai, de verdade, procurar trazer aquilo que Cristo tem para nos falar através da sua palavra, porque, de verdade, a fé tem que nascer nele e estar nele. Por isso eu queria convidar você agora, que nos ouve pela internet, e a cada um de vocês para fechar os olhos e vamos consagrar a Deus esse momento. Doce Espírito de Deus, nós estamos diante da tua presença, Pai. Senhor, que neste momento Tu possa falar aos nossos corações, a começar pelo meu, Senhor. Que sabedoria humana, que experiência humana, que não agrega nada, que filosofia aprendida ao longo dos anos, e cada um na sua experiência, Senhor, não completa o vazio da nossa alma, não seja, Senhor, o obstáculo para que o Teu Espírito possa falar ao nosso coração através da Tua palavra. Eu sei que cada um dos meus irmãos que aqui está, adolescente, jovem, criança, adultos, casais e aqueles que nos ouvem pela internet, tem uma necessidade no seu coração, e que assim, Senhor, eles possam sair daqui, Senhor, de verdade, com a Tua palavra, com o Teu conselho, para que possamos sair melhor do que entramos, porque aprendemos mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá então. Fé aprovada, Hebreus 11:6. Gostaria que você, nesse exato momento, já pudesse pegar a sua Bíblia, abrir lá no livro de Hebreus, no Novo Testamento, no capítulo 11, versículo 6. Capítulo esse que trata acerca de um momento especial da carta, que é a galeria dos nossos irmãos, dos nossos heróis da fé. Então você que está acompanhando aí pelo seu celular, pelo seu tablet,
esse é um momento delicado, porque no mesmo lugar que você tem um aplicativo da sua Bíblia, você tem o seu WhatsApp, o seu Facebook, que nesse momento você não seja interrompido daquilo que Deus tem para nos falar. Então, peço aí a devida atenção para que você não seja roubado. Há uma tendência muito grande com essas tecnologias de que a gente fuja e a gente deixe de lado a palavra de Deus. Amém? Então, para quem ainda não leu a carta de Hebreus, está aí uma bela oportunidade de, ao longo dessa semana que se inicia hoje, você possa fazer isso. É uma carta maravilhosa. Ela trata de assuntos com riquezas e detalhes de uma forma espetacular. E ela faz menção, muitas vezes, desses homens que, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, ou seja, num período determinado da história, fizeram a diferença e que servem de exemplo para nós nos dias de hoje. Bem, a palavra de Deus no livro de Hebreus, acredito que todos já abriram lá no capítulo 11, versículo 6, que é a base dessa nossa série, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Tudo bem até aí? Então coloca o seu dedinho aí, marca o capítulo 11, nós vamos fazer um passeio entre o capítulo 11 e o livro de Gênesis, mas sempre nos pautando por essa carta, que vai trazer a referência de fé que nós queremos trabalhar nessa série. Bem, temos aí os exemplos de fé que serão trabalhados ao longo de toda essa série. Na semana passada nós demos início com o nosso irmão Átila, falando sobre a vida de Abel. Hoje me cabe o personagem Noé, um personagem que tem muito para nos ensinar através do seu exemplo de vida, olhando ali com os olhos da carta de Hebreus, e vamos dar sequência, como o Renato bem colocou aqui, ao longo ainda desse mês, até terminarmos essa série. Para quem estava aqui semana passada, ou quem perdeu, ou você que não pôde e não teve acesso, nós começamos a série fazendo ali um paralelo, trazendo a ideia de fé no livro de Hebreus. E é muito claro que a maneira como o autor de Hebreus trata a fé está muito relacionada a essa relação, a essa vivência diária, ao modo relacional como Deus se manifesta na nossa vida, como Cristo atua em nós. E ali o nosso irmão Átila trouxe de uma maneira bem clarificadora, bem clara, que o caminho de fé com Cristo, o livro de Hebreus trata, e da mesma forma ele também mostra ali que há um caminho da não fé. E ele brinca muito com a palavra tem coisa que parece que é fé, mas não é. E aí, para aqueles que têm mais ou menos a minha idade, nos 40, vai lembrar daquele produtinho chamado Denorex. Parece, mas não é. Aos mais novos, era uma propaganda que trazia lá um tal de shampoo, que ao mesmo tempo era um remédio. Na verdade, não era remédio, não era shampoo, e isso ficou sendo usado como Denorex. Parece, mas não é. E se a gente olhar hoje, aí para fora, o conceito de fé que a gente vê, basta você ligar sua televisão e muitos desses programas, comumente chamados evangélicos e outros ali, trazem uma noção de fé, muitas vezes abstrata, uma fé que a gente não consegue tocar, não é tangível. Parece fé, mas não é. É qualquer coisa menos a fé bíblica que nós vamos aprender ao longo dessa série. E ali ele trazia, principalmente sobre a figura de Abel, que fé era um relacionamento constante com Cristo, fé é compromisso com Cristo, e fé é provada por nossas ações diárias, e fé é aprovada por Deus segundo os seus critérios. E a motivação do nosso coração é que faz a diferença desta fé. E aí, para quem não conhece, basta que você vá até a Bíblia no livro de Gênesis e estude um pouco melhor a história de Abel e de Caim. Bem, dito isso, vamos então iniciar aí o nosso personagem, Noé. Noé é um personagem que acompanha a vida daqueles que estão dentro de uma denominação, de uma igreja, desde a época da escola dominical para as crianças, a Arca de Noé. Não é incomum a gente ouvir piadinhas, né, para testar o conhecimento bíblico. Quantos animais entraram na arca de Moisés? E aí aqueles que já estudaram falam, não, mas a arca não era de Moisés, a arca era de Noé.
Interessante isso, e esse conceito vai ficando, e a história parece um pouco meio intangível, né? Uma história de ficção, mas nós vamos ver de verdade aquilo que a palavra de Deus diz, e que nós acreditamos, e quando você então cresce e tem conhecimento, você vê o tanto que Deus operou em amor naquela situação. Bem, para isso nós vamos usar como tema principal dessa nossa ministração de hoje, a fé aprovada se revela na vivência diária. E é isso que a gente quer tratar ao longo desses minutos que vamos falar com cada um de vocês. Bem, para isso eu fiz uma divisão de 3 características que a própria palavra de Deus, a própria Bíblia, nos mostra acerca deste homem e que poderia contribuir muito para essa nossa reflexão e para esse nosso aprendizado sobre a fé aprovada. Então nós temos essas 3 premissas que são elas que vão indicar aí o nosso caminhar, e eu espero que você nos acompanhe em cada uma delas. Noé era um homem justo, Noé era um homem íntegro e Noé andava com Deus. E vamos ver como isso se relaciona com a fé aprovada, que é o que nós queremos tratar aqui. Para isso nós vamos usar ali no capítulo 11 de Hebreus, o trecho da palavra de Deus que trata acerca de Noé. Então, aqui no Novo Testamento, fazendo menção sobre um desses heróis da fé, um desses homens, um dos patriarcas, que está ali tratado no livro de Gênesis. Então, olha que interessante, a palavra de Deus nos diz: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Então, a partir de Hebreus, nós vamos então tratar um pouco sobre a vida desse personagem. Se nós observarmos ali no livro de Gênesis, no capítulo 5, quando trata ali da genealogia de Adão e Eva, logo depois da queda, que fala que Adão e Eva tiveram Abel, Caim, e depois tiveram um outro filho chamado Sete. Noé vem da genealogia desse filho chamado Sete. E ali, quando ela faz menção do nascimento ou do surgimento de Noé, ela trata Noé como aquele que traria consolo, descanso, alívio de nossas obras e do trabalho de nossas mãos. Você vai encontrar isso em Gênesis capítulo 5, versículo 28 e 29. Ou seja, já havia uma expectativa no nascimento e na vida deste homem. Então, Noé, ou em hebraico, Noar, e ali nós temos a transcrição em hebraico. Bem, essa é uma figura que retrata muito bem aquilo que esse patriarca, esse homem, esse herói da fé que o livro de Hebreus tão carinhosamente trata no versículo 7, de um momento ali com a embarcação de fundo e as pessoas ali ao redor, e a base da onde nós encontraremos história ou informações acerca de Noé, no livro de Gênesis 5 a 29 ao capítulo 10, 32. Óbvio que nós não vamos fazer a leitura, mas depois você na sua casa, aquele que tem o hábito de anotar, pode estar buscando as referências e fazendo a leitura. Bem, essa é a figura mais próxima de Noé que você tem na sua mente. Estou errado? Russell Crowe, né? O Noé dos últimos tempos. Essa polêmica levantada acerca desse filme, houve uma expectativa muito grande por parte de todos os protestantes, evangélicos e crentes do mundo todo, acerca do filme, achando que seria um filme cristão. Engano seu, na verdade, foi um filme tratado como um blockbuster, né, com a ideia de vender, de vendagem, e ali ele trazia alguns conceitos que algumas pessoas ficaram horrorizadas. E para surpresa nossa, aquilo que poderia ter sido uma excelente oportunidade para você e para mim, para nós, de levarmos o Evangelho Salvador, o Evangelho de Cristo Jesus às vidas, nós perdemos a oportunidade. Recentemente nós tivemos aí retratado o filme de Moisés, uma outra oportunidade, porque com certeza o que está mostrado ali no filme não é a verdade bíblica. Então esse Noé aí não é o Noé que nós vamos tratar de hoje.
E pasmem, irmãos, ao redor do mundo nós tivemos em algumas mídias sociais cristãos, ou se dizem cristão, desejando a morte do diretor. Tamanho zelo pela palavra de Deus. Ou o camarada não entendeu o que é evangelho, ou esse zelo aí está mais para religião, religiosidade do que qualquer outra coisa. Desejar a morte de um homem, pelo contrário, você devia aproveitar a oportunidade, como nós geralmente não fazemos, e levar o evangelho verdadeiro para essas vidas. Bem, vamos falar então acerca do Noé que nós gostaríamos de tratar. Aí tem algumas figuras que eram recortes do quadrinhos, da história em quadrinhos, aonde o autor, o diretor desse filme vai buscar parte da inspiração para tratar Noé, e mostra aí um pouco do contexto da civilização. Quem era esse homem? Noé. Então, se você ler lá no livro de Gênesis, você vai observar que ele faz parte de um dos primeiros crentes que a Bíblia trata, homens que andavam com Deus. Era o único da sua época que andava com Deus, envolto a toda aquela civilização. Assim como seu antepassado Enoque, é o segundo a ser mencionado como alguém que andava com Deus. Isso porque ele havia encontrado graça, favor. Nós louvamos aqui, nós cantamos aqui, durante o momento de louvor, a sua graça, louvor maravilhoso. Então, a Bíblia diz que Noé encontrou, ou seja, foi encontrado graça pela parte de nosso Deus na vida de Noé. Noé recebeu de Deus o aviso de que o mundo seria destruído por um dilúvio, como resultado do castigo divino, decorrente da ira de Deus pelos pecados da humanidade. A violência, o mal era tanto naquela civilização, que Deus então chama este homem e diz ali que ele traria juízo sobre aquela civilização. E então diz a ele que Noé construiria uma embarcação, e dessa embarcação ele, juntamente com a sua família e com pares de animais escolhidos, mostrados por Deus, eles iriam compor uma nova população, uma nova humanidade. Tanto é verdade que Noé é comparado a um segundo Adão, porque através da família dele, Deus repovoa novamente a terra. Bem, o tempo que Noé construiu a arca, nós temos duas correntes que dizem 120 anos, outra diz que 100 anos. Então, ao longo desses 100 anos, para que a gente possa ali atribuir uma data não tão precisa, Noé construiu essa arca. E eu gostaria aqui de chamar a sua atenção, 100 anos. A Bíblia menciona que dos 500 aos 600 anos, quando desce o dilúvio, a arca foi construída, ou a embarcação foi construída. E finalmente, ela serviu de salvação. Bem, curiosidades, antes de nós lermos 2 Pedro 2,5, que faz menção acerca de Noé, um pouquinho dessa época, é que Noé viveu 950 anos. Depois de Metusalém, ele foi o homem mais velho que viveu entre nós e que nós temos informações acerca. Para que vocês tenham ideia, a Bíblia diz que Adão viveu 930 anos. Então, se você é como eu, que gosta de detalhes e essas coisas curiosas, vale a pena aí você anotar. Bem, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz assim: Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador de justiça, e mais 7 pessoas. E agora nós vamos no livro de Gênesis, que ali dá a base daquelas 3 premissas que nós trabalharemos. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência, em algumas traduções, graça. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, ele andava com Deus. A partir de agora, então, a gente dá início acerca daquilo que nós vamos tratar. A fé aprovada se revela na vivência diária. E vamos ver essa vivência diária nesse primeiro ponto. Noé era um homem justo.
Depois que nós fizemos aqui a introdução, a base que a gente está usando está lá em Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20. Justo. O que entendemos pela palavra justo? A palavra justo nos remete à justiça. Um homem justo é um homem correto, um homem que é conforme a justiça. E justiça e justo é uma virtude moral que inspira o respeito dos direitos de outras pessoas e que faz dar a cada um o que lhe convém. A Bíblia então menciona que este homem Noé era um homem justo. Por que ele era um homem justo, um homem correto, um homem que acreditava na justiça divina? Porque quando ele ouviu a promessa de Deus em Gênesis, de que Deus havia trazido ou traria juízo sobre a humanidade, e para que ele pudesse construir ali uma embarcação e junto com a sua família e os animais pudessem ser salvos, e com certeza ao longo desses 100 anos, quando ele construiu a arca, nós vemos lá no livro de 2 Pedro que ele era um pregador da justiça, ele não deixou de levar essa mensagem, ou a mensagem da revelação que ele havia tido de Deus para o povo daquela época. E durante esse tempo todo ele se mostrou justo, porque ele temia Deus. No momento exato que Deus revela para ele os seus planos e aquilo que ele havia de fazer, este homem temeu. Isso mostra uma característica da alma dele. Ele creu naquilo que Deus mostrou. O ato dele crer mostra que a fé dele era uma fé ativa, não era uma fé passiva, que nós poderíamos tratar de fé abstrata. Quantos de nós não temos conjugado no nosso dia a dia uma fé abstrata? Se eu pedir para que você me explique, ou para que eu explique, a gente não consegue. Eu creio. Creio em quê? Eu creio que Deus pode me dar tal coisa. Eu creio que Deus pode mudar, porque eu ouvi num certo púlpito, eu ouvi num certo programa de televisão, numa rádio, ou fulano dizendo ali e tal, e eu quero muito isso. E como eu quero muito isso, eu preciso dar passo. Será que é essa fé que a Bíblia nos traz? Será que é essa fé que o autor de Hebreus está trazendo para aquele povo naquele momento, e que tem a ver com nós, e que é a fé aprovada? Não, meus irmãos, isso é uma fé abstrata, é uma fé que a gente é intangível, a gente não consegue pegar. E muitas vezes a gente vive esse tipo de fé e a gente sente frustração. E a gente lança sobre Deus essas nossas frustrações. E a gente fica bravo com Deus. Porque fulano de tal conseguiu lá o seu bem material, mas eu não consigo. E aí você se auto-justifica. Eu. Você percebe como nós estamos sempre no centro da vontade? Essa é uma tendência nossa, eu luto diariamente com isso. Eu não sei de você, mas isso é muito forte na minha vida, o eu. Mas louvado seja Deus que a cada manhã o Senhor se mostra na minha vida, e a minha oração é que eu diminua e que Ele cresça, porque eu sei que Ele tem cuidado de mim, eu sei que Ele sabe o que eu preciso. Então a fé de Noé era uma fé ativa, não era uma fé abstrata. Ser justo, meu irmão, não é encenação. Ser justo não é o que a gente muitas vezes faz num culto, quando nós viemos ao templo. E aqui, como igreja reunida, que a igreja somos nós, o templo do Espírito Santo somos nós, aqui neste local, a gente faz a encenação, levanta a mão. Tem gente que é expertise em chorar, e toca o coração, mas no momento que ele sai da porta para fora, no dia a dia da vida dele, parece que ele puxa o freio de mão e ele só vai soltar no próximo domingo. Quantas vezes eu e você fazemos isso? E a gente não age de acordo com aquilo que é a palavra de Deus. A gente não conjuga na nossa vida. Lembra do sacrifício de Caim? Quando o Átila nos trouxe na semana passada? A diferença de um sacrifício do outro, o coração de Abel estava oferecendo o melhor, não era o melhor aparente, o melhor que eu acho. Muitas vezes, meus irmãos, Deus não quer o seu melhor, Ele quer o seu coração. Agora, quando o melhor vem com uma vontade na alma, aí não importa o quão melhor é, se são ninharias como daquela viúva no templo, ou se é algo que você pode fazer, mas veio daqui a motivação.
Outra forma de ver que a nossa fé é abstrata ou não é quando a gente acredita que a minha fé, ela precisa ser forte. E quantas vezes a gente não escuta isso? Olha, vem aqui porque aqui a fé é forte. Meu irmão, nós vamos aprender hoje que esse negócio de força da fé ou não é muito relativo. E a gente acha que a fé é o instrumento que move o braço de Deus. E eu fico pensando Deus parado com a mãozona ali, e aí você desesperado, querendo muito algo, uma mãe desesperada, legítimo o seu pedido para que Deus movimente o braço dele. Não, esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus relacional. Ele se mostrou aqui nesse momento de Noé. Preocupado com a maldade, ele então revela os seus planos a este homem, e durante 100 anos, ele construiu a arca justamente para que Noé pudesse levar a mensagem a todos aqueles que estavam lá. E quantas vezes a mensagem de Deus não tem chegado ao meu e ao seu coração? Sermão após sermão, estudo após estudo, e a gente com o coração duro. E Deus, pela sua misericórdia, louvado seja Ele por isso, a cada manhã renova ela nas nossas vidas. E é sempre oportuno o recomeço. Isso é, um homem que agia com justiça, e Deus o chama de justo. Segundo ponto que a gente tem, e aí eu pediria a atenção de vocês no segundo ponto, é, Noé, além de justo, era um homem íntegro. E o que a gente pode entender sobre integridade? A palavra integridade, ela tem uma correlação a uma palavra chamada inteira, 100%. Não dá para ser meia boca. Ou você é íntegro ou não é, não tem o meio íntegro. É como grávida, né? Não dá para estar meia grávida ou não. E integridade é isso, ou eu sou ou não. E a integridade não é tratado como um homem íntegro, porque a sua fé era uma fé devocional. Nós vemos nesses poucos versículos, nesses poucos capítulos que falam sobre a vida dele, 4, 5 aí na Bíblia, tamanha fé apaixonada. Durante 100 anos ou mais, este homem ali construindo algo no meio do nada. Você imagina se Deus vira para você e fala, meu irmão, eu quero que você, lá no seu bairro, comece a construir aí uma embarcação. Claro que ele não vai falar hoje, porque nós vivemos um outro momento. A palavra revelada já está toda aqui. Nós ansiamos pela segunda vinda de Cristo. Mas vamos, por um minuto, fazer uma reflexão. No meio do nada, não havia rio e mar do lado. E esse camarada construindo. Eu tenho certeza que virou até um turismo ali local. E o pessoal já estava ganhando dinheiro ali, com certeza explorando ali. Vamos ver o maluco do Noé? Ó, estou cobrando aqui 15, sei lá, moeda da época, para ver a loucura. Olha, o camarada está fazendo uma embarcação no meio do nada. E está dizendo que vai cair água. A represa está secando ali no Cantareira. Não vai cair água. Me veio agora esse momento crítico que a gente está passando. O sentido de íntegro aqui é que ele era um homem apaixonado por aquilo que ele fazia. Ele cria de verdade na revelação de Deus, porque ele tinha temor. E a gente tira essa integridade porque a palavra de Deus diz. Hebreus mostra a maneira apaixonante como esse homem conjugou a sua fé. E talvez o que tem faltado para você e para mim é de verdade essa paixão. Paixão de pertencer a um povo exclusivo. Paixão de pertencer a um Deus maravilhoso que pagou um alto preço por você e por mim. E que insiste batendo ao seu coração. Mas você, imbuído dos seus eus e de tudo aquilo que você coloca como prioridade na sua vida, vai deixando Deus ali de lado. E é como se Deus servisse como um SAMU. No momento da necessidade você pega, liga e utiliza a sua fé. Falta-nos paixão muitas vezes. Quantas vezes durante o momento da ceia, com a mesma mão que você segura um pão, você pega o telefone celular enquanto o ministro, o pregador está aqui, trazendo a mensagem, falando acerca do sacrifício, do pão, do vinho, você está ali trocando ideias no WhatsApp. Isso demonstra que você está cumprindo de tabela uma religião, meu irmão. Você está num clube social, você não está numa relação de fé aprovada com Deus.
Então é tempo para a gente começar a pensar se somos de verdade íntegros, inteiros naquilo que fazemos com Deus. E eu não preciso puxar à memória tudo aquilo que Deus já tem feito na sua vida, para que você de fato saiba que Ele o ama e como o ama. E Ele ama tanto que às vezes Ele escuta até os nossos mimos, Renato. É fantástico, às vezes a gente ali utiliza a nossa oração com fé para algo que muitas vezes não tem substrato bíblico, e Deus, através desse imenso amor, vai e faz um mimo. Quantas vezes não foi assim na minha vida e na sua? E o importante aqui é lembrar que o mimo, a exceção não é regra. A regra é o que a palavra de Deus nos traz. Bem, o livro de Hebreus diz: cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteireza, certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão de nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Quem é que prometeu? Cristo. E Ele pagou um preço alto por isso, e nos ama tanto que nos prometeu. E é dessa maneira que nós exercitamos a nossa fé. Bem, além de justo, íntegro, Noé andava com Deus. E o livro de Gênesis fala que ele andava com Deus. Bem, o que significa andar com Deus? Andar com Deus, quando nós ouvimos isso, lemos isso na palavra de Deus, está muito relacionado à vivência, ao dia a dia. A fé aprovada que se revela na vivência diária. E aí eu me pergunto, tenho eu andado com Deus? Para um minuto e faz essa reflexão. Você tem andado com Deus? O que é andar com Deus? Andar com Deus, meu irmão, minha irmã, é ter comunhão, é viver Deus em cada esfera da sua vida. A gente é tendencioso a ter Deus nesses momentos de ajuntamento, quando nós estamos entre os nossos, nos alegrando constantemente. Mas e lá no trabalho, quando só está você e você? Lá o Márcio, quando ele está lá no Sebrae, fazendo os projetos, me relacionando com as outras pessoas. Quando eu estou nas consultorias, fazendo aquilo que eu faço. Como é que eu exercito a minha fé? Como é que eu conjugo essa fé? Como é que eu interajo com as pessoas na horizontal, assim como na vertical com o Senhor? Andar com Deus é isso. E Noé era um homem justo, íntegro, mas não isento de pecado. E a Bíblia nos diz que Deus nos torna perfeito pelo sangue de Cristo Jesus. Ele nos santifica. E nós somos santos e perfeitos em Cristo. Mas isso não significa que eu e você, ou Noé, não errou. Noé não errou e nós não erramos. Muito pelo contrário. Agora, a diferença de um homem que anda com Deus e de uma mulher que anda com Deus é quando ele reconhece o seu erro, dobra o seu joelho e ali ele entrega no altar do Senhor, sabendo que ele tem um Deus misericordioso, mas um Deus acima de tudo. E ele precisa afirmar o seu caminho, por mais estreito, por mais complicado que seja essa caminhada. E ela é remar contra a correnteza, é remar na contramão desse mundo, assim como Noé, sozinho ali no meio daquela civilização, estava construindo e cumprindo a palavra de Deus. Nós hoje também, neste mundo perdido, basta você ligar a sua televisão, ouvir na rádio, raramente você escuta uma palavra boa, e quando escuta, as pessoas fazem um alvoroço quando você tem uma atitude honesta. Hoje pela manhã eu trouxe um exemplo que nós vivenciamos lá em Florianópolis. Nós saímos num momento entre os meninos dos jovens da borda, e fomos ali para Florianópolis para ter um tempo entre nós, de muita comunhão, e aproveitarmos esse período de férias. E nós fomos um dia lá, tomar um café, e fizemos uma brincadeira, e ficou incumbido que eu pagasse a conta. Quer dizer, eu perdi na brincadeira, né? E aí fiquei responsável. Aí, ali, dando de mané, tal, né? Fomos na padaria, tranquilão, né? Aquele jeitão, falei, eles não vão pedir, né? E aí pede um, pede outro, tal, vem a conta, e a conta deu 20 e poucos reais, fui lá e paguei.
Tranquilo, achei barato. No outro dia, um dos meninos me falaram, olha, eu peguei um suco, um todinho que estava ali na prateleira e não foi marcado. Nós voltamos no lugar e a primeira coisa que eu fiz avisei a moça do caixa e disse, olha, cobra 2 produtos que ontem você não me cobrou. E ela ficou assustada. O que é natural, o que é esperado de uma pessoa civilizada, na nossa cidade, no nosso país, as pessoas estão tratando. Tamanha a corrupção que o mundo está. Andar com Deus significa o quê? Lá no teu trabalho, em casa, na tua família, com os teus filhos, com a tua esposa, aqui, bracinho dado, né? E em casa, e vice-versa, com os filhos, todas essas relações, é aí que a gente prova a nossa fé a Deus. Aqui a gente só vem entregar nesse ajuntamento e se fortalecer um com o outro. Hebreus 11:13 diz o seguinte: todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Quando Deus revelou a Noé, Noé acreditou, mesmo não vendo, sabedor de que Deus seria fiel para cumprir. E Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, a gente gosta muito disso quando ensina a história da igreja, na plenitude dos tempos, no momento exato, ele se revelou a nós. Então esses homens não viram, mas eles ansiaram. E nós, hoje, quando fazemos menção, olhamos para trás e temos testemunhas essas que deixaram esse registro ao longo desses 2000 e tantos anos, para que você e eu pudéssemos ter uma vida nova. Não é um livro de fábulas, meu irmão, você que nos escuta. Não é um livro de contos, é um livro que traz a revelação do Deus vivo, palavra que pode transformar a vida de qualquer um, a vida daquele que quer. E para o nosso Deus não existe probleminha ou problemão. O importante é que você abra o seu coração para que Ele possa fazer a diferença. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Quem o tornou herdeiro? Quem? Uma imagem vale por 1000 palavras. Quem é que nos tornará? Quem nos comprou com um preço alto? Quem pagou um preço de morte na cruz? E levou sobre ele todas as nossas falhas, os nossos pecados, para que nós pudéssemos viver essa vida e almejar. Maranata, vem, Senhor Jesus. Nós sonhamos com a pátria celestial. Nós sonhamos com este momento, é isso que nos move, porque Ele prometeu, e aí a promessa está aqui. Por isso, meu amor, meu amado, minha querida, meu irmão, os obstáculos da fé de Noé foram a incredulidade e desobediência de toda a sua geração. Agora pensa um pouco em Noé, assim como muitos de nós, ele não tinha grupo, ele não tinha ninguém. A sua pregação durante 100 anos alcançou apenas a sua família. Segundo os padrões de hoje, ele seria um fracasso como pregador. Mas não, ele está no livro dos heróis da fé. Louvado seja Deus, que é por Deus, para Ele e a obra dEle. Nós não vivemos por resultados, mas sim a maneira como nós vivemos. E eu gostaria de chamar a sua atenção para uma coisa. A fé aprovada se revela na vivência diária. Noé era justo, íntegro, andava com Deus. Concluindo, o que é a fé? O que é essa fé aprovada? A fé não é um salto no escuro, ela não é cega. Fé é um salto para a luz. Luz essa que tem nome e se chama Jesus Cristo. O Emanuel, o Deus conosco. A fé baseia-se em fatos e não em sentimentos,
o desejo forte de alguma coisa, por mais legítimo que seja. A fé, ela se baseia em fatos. Quais fatos? Fatos da palavra de Deus, aquilo que a Bíblia nos mostra, aquilo que Deus se revelou. A fé exige conteúdo, e para que haja esse conteúdo precisa de ensinamento. Você sente falta de fé? Assim como eu muitas vezes? Então nos falta conteúdo, nos falta ensino, nos falta prioridade na palavra de Deus. O dia que a palavra de Deus se tornar prioridade na sua vida, eu tenho certeza que a tua vida vai mudar. Assim como um dia que a palavra de Deus se tornar prioridade na minha vida, a minha vida vai mudar. Porque é aqui que estão os fatos que alimentam a minha fé e a fé aprovada. Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Nessa noite, você que nos ouve, você que está aqui, você daria o seu ouvido a Deus? Você daria a sua atenção para aprender o que Deus se revela na palavra de Deus? Pois bem, meu irmão, fé não tem nada a ver com o quanto você tem dela. É graça, é dom gratuito de Deus. Mas a fé e o valor dela está aonde você tem como objeto. Onde você coloca a sua fé? A nossa fé, aqui na Borda, é o que nós procuramos e que vamos tratar nessa série. Ela está em Jesus Cristo. Por isso, creia hoje que o nosso Deus pode fazer a diferença. É preciso nos lembrar que a misericórdia de Deus, ela se revela a cada dia. Por isso, há tempo de recomeçar, há tempo de você colocar a sua fé no fato, no objeto correto, que é em Cristo e na sua palavra. Feche os teus olhos. Faça uma autoanálise. De onde você tem colocado a sua fé? Pegue um pouco acerca dessa característica que a gente tratou de Noé, sobre justo, um homem que tinha uma fé ativa e não uma fé abstrata. Sobre integridade, um homem 100% sincero a Deus, mesmo na sua falha, se apresentava a Deus. E um homem que andava com Ele, que tinha experiência, vivência diária. Talvez o que falta para você é essa vivência diária. É levar Deus com você para a sua casa nessa noite. É levar Deus com você para o seu trabalho amanhã. É levar Deus com você e Cristo Jesus para esse ano de 2015. Ainda que, para isso, alguns te chamem de maluco, louco, assim como Noé. E que você não consiga ver o resultado. Hoje é tempo de mudança, porque a palavra de Deus, ela faz essa mudança. Senhor, meu Deus, poderoso Pai, a partir do meu coração, Senhor, tira tudo aquilo que sou eu, que é egocentrismo, que eu tenho exercitado a minha fé, buscando coisas que muitas vezes, Senhor, não tem interesse nenhum para o teu propósito na minha vida. E assim, Senhor, faça no coração de cada um dos meus irmãos. E que esse exemplo de fé aprovada que nós vimos em Noé possa estar na nossa vida, porque nós temos a misericórdia de Cristo Jesus a cada manhã sobre as nossas vidas. Dê força, dê um novo recomeço e que esta palavra possa de verdade, Senhor, frutificar no coração de cada um dos meus irmãos, em Cristo Jesus. Amém? Deus nos abençoe.